Glória a Deus. Boa noite, povo. Tá faltando lugar, meu povo? Eita. Tá faltando lugar, pastor Jetro? Se tiver faltando lugar e tiver uns abençoados, uns jovens abençoados para sentar aqui na frente, ó, para dar espaço para aqueles que estão em pé. Os jovens abençoados, ó, vamos sentar aqui na frente, aqui, ó. Cadê o povo? Da tribo. Cadê a tribo? Cadê a tribo? Se tiver um jovem aí que quer sair do seu lugar e dar lugar pro povo que está em pé lá atrás. O jovem da tribo, da tribo. Não é um jovem como eu não, senão não dá certo. Sentar no chão depois não levanta. Amém? Glória a Deus. Como Deus orquestra, organiza e faz as coisas muito bem organizadas. Deus é lindo. E uma das coisas que eu queria compartilhar com você antes de nós entrarmos na palavra é que o Senhor tem falado para mim sobre Ezequiel 47. Grave isso no seu coração. Que primeiro abriu-se 1000 côvados e as águas davam aqui. Depois foi se abrindo mais 1000 côvados, que deu aonde? Os arteiros, que é nos. E depois abriu mais 1000 côvados, que era nos lombos. E depois se abriu uma profundidade que só passava sobre ela se tivesse nadando. Presta atenção no que eu vou te dizer. Deus está medindo um novo nível de profundidade. Amém? Olha para o teu irmão que está ao seu lado e fala assim: Deus está medindo um novo nível, Deus está medindo novo nível de profundidade. Amém? O porquê que eu estou te dizendo isso? Porque da forma que você se entregava antes, o cenário mudou e o nível aumentou. Então eu preciso descer mais. Amém? E outra coisa muito importante que o Senhor tem falado comigo é que nós não seremos e nós não podemos ser cristãos que procuram uma experiência espiritual, que viva de experiência em experiência, de conferência em conferência, de reuniões em reuniões. O Senhor quer que nós tenhamos um fogo queimando dentro de nós, para participar da onde tiver, do que tiver, para nós sermos transformados a sermos discípulos. Amém? Então olha para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela assim: eu não vim aqui buscar uma experiência espiritual. Eu vim aqui ser transformado para me tornar discípulo. Amém? Quantos podem dar glória a Deus por isso? Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Essa nova medida de profundidade que o Senhor mediu, nós só vamos conseguir ir nesse mais profundo se nós nos entregarmos de corpo, alma e espírito. Enquanto eu estava preparando a palavra de hoje, eu venho orado muito por vocês. Shalom. E eu senti algumas coisas de entregar sobre a igreja. Amém?
E o Senhor falou sobre uma aceleração de coisas específicas para agora. Amém? Principalmente uma aceleração de corpo de intercessão ser formado o mais rápido possível. E sobre a intercessão, que se levantem e Deus trará mudança de cenário absurda. Eu vejo Deus mostrou como um corpo sendo um exército sendo levantado, e através desse exército montado, Deus trazendo mudança de cenário absurda sobre esse lugar. Eu vi muito adoração andando junto com a intercessão. Amém? Uma coisa que eu via muito forte foi que enquanto eu orava, eu via famílias chegando, muitas famílias chegando. E aqui Deus me deu uma visão de uma mesa muito grande. E essas famílias chegavam, se assentavam à mesa e elas comiam com muita fome, assim, sabe, assim, desesperadamente. E elas comiam como se estivessem desesperados. Ok? E aí famílias chegando, é um tempo de muitas famílias vão chegar nesse lugar. Amém? Então uma ordem do Senhor: líderes, se aprofundem, coma mais que a sua fome, porque vocês vão alimentar muitos que vão chegar. Amém, em nome de Jesus. Então comam tudo que vocês têm direito e comam ainda mais. Se está acostumado a orar isso, ore mais. Se está acostumado a ler isso, leia mais. Se está acostumado a buscar ao Senhor isso, novo nível. Porque Deus vai trazer muitas famílias famintas a sentar na mesa que tem neste lugar. Amém? E vocês terão o que alimentar. E eu vi nitidamente vocês adorando fora daqui, em lugares aqui estratégicos desse bairro. E quando vocês adoravam, saíam fagulhas de fogo que acendiam tochas que estavam apagadas. A adoração dessa igreja fora daqui vai trazer pessoas que estavam distantes e vai ressuscitar mortos. Então quando vocês adorar sobre esse bairro e os bairros ao redor, vai sair fagulhas de vocês e acenderão tochas, porque existe muitas pessoas nesse bairro que Deus me falou, muitas pessoas distantes, que estavam mortas espiritualmente, e que essa fagulha foi na tocha e acendeu, e aí vai resplandecer várias tochas sobre esse bairro. Amém? E Jeff, Deus te deu algo muito importante. Deus te deu uma chave mestra. Você sabe o que significa uma chave mestra? Ela abre todas as portas, qualquer porta, qualquer fechadura. E Deus te deu. O Senhor diz para você: eu coloco sobre você uma responsabilidade sobrenatural, mas eu vou te ajudar a você cumpri-la. E o Senhor diz: vai mais profundo, se entregue e não exponha nem os seus olhos, nem os seus ouvidos a nada que não vem de Deus. Porque os seus olhos são sagrados, os seus ouvidos são sagrados. Você foi escolhido para ser separado. Amém? Receba essa chave sobre a sua mão. Assim como Deus confiou a Abraão, Deus está confiando a você. E o Espírito Santo vai te ajudar. Amém? Em nome de Jesus. Pastor Jetro, pastora Cíntia, Deus falou que no meio desse todo esse turbilhão que Ele vai mover, que Ele vai mudar o cenário, Deus está trazendo para vocês um tempo de descanso e um tempo de provisão no meio da batalha. Então eu vi nitidamente Deus dando vocês um tempo de descanso mesmo e um tempo de provisão muito sobrenatural. Amém? Em meio à guerra, porque vocês estão batalhando, vão continuar batalhando, mas descansando e recebendo provisão do Senhor. Amém? E outra coisa que o Senhor falou: abençoe esse lugar. Abençoe esse lugar. Traga os tesouros, porque esse lugar vai ser provisão para muitas famílias. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: seja generoso e traga os tesouros. Existem 3 T: tempo, talento e
tesouro. É um tempo de entrega do talento, aleluia. Do tempo, glória a Deus, mas também do tesouro. Amém? Deus está dizendo: abençoa essa casa, porque isso aqui é dele. Amém? E vai multiplicar, vindo muitos despojos. Deus vai trazer muitos despojos para essa casa. Amém? Você pode glorificar Jesus por isso? Pode glorificar Jesus. E vai se cumprir em nome de Jesus. Se coloca de pé para nós orarmos. Tudo que aconteceu no dia inteirinho foi profético. Tudo foi profético. Tudo nasceu no coração de Deus. E nessa noite, o Senhor tem uma palavra para nós, daquilo que Deus trouxe para o coração do Jeff. A visão que Deus deu para ele sobre essa conferência, esse congresso. Amém? Então eu queria que nesse momento você fechasse os seus olhos e você orasse. Não para Deus falar com você, porque Ele sempre fala. Eu peço que você ore agora, para que a sua mente seja aberta, o seu coração, a sua alma seja aberta, o teu espírito esteja aí preparado. Peça isso para o Senhor, peça, fala: Senhor, me dê entendimento, compreensão de tudo aquilo que o Senhor vai falar, de tudo aquilo que o Senhor vai derramar sobre mim, colocar sobre os meus ombros, colocar sobre mim, Jesus. É isso que nós oramos agora. Espírito Santo, prepara a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, para aquela semente que vem do céu a ser lançada sobre nós. E essa semente, ela requer uma resposta. E que nós sejamos essa resposta. Em nome de Jesus agora, a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma e o nosso espírito totalmente voltado ao Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Pode se assentar. O Senhor me falou que hoje esse lugar seria uma sala de comando do exército. E que Deus liberaria as estratégias hoje poderosas sobre esse comando aqui. Amém? E a palavra avante, quando o Jeff falou: Sandra, o título é avante. Falei: eita. Significa vai adiante, avancem. E quando eu vi o título, o Senhor falou assim para mim: eu quero que nessa noite você vai lá trazer uma palavra sobre avante, o título. Mas o Senhor diz: eu quero que eles avancem, mas eles precisam saber para quê, por quê e para onde. Porque nós não somos um exército que não sabemos o que estamos fazendo, que estamos lutando qualquer luta, que estamos usando qualquer arma, que nós não somos esse exército perdido. Nós somos um exército alinhado pelo nosso general, que é Jesus Cristo. E quando o Senhor diz avante, avance, Ele dá o para que vocês vão avançar, o porquê que vocês vão avançar e por onde vocês vão avançar. Amém? Porque aqui nessa noite é uma sala de comando do exército de Cristo. Amém? Porque nós estamos vivendo em tempos de batalhas, tanto batalhas individuais como batalhas corporativas. Amém? Como igreja, mas também como individual. E avancem. Para quê? Para que o Senhor está dando essa ordem? Avancem. Para nós tomarmos territórios. O Senhor está nos dizendo: avance. Para quê?
para tomarmos territórios. Territórios espirituais e territórios físicos. Territórios individuais, mas também territórios corporativos. Porque o Senhor está nos mandando avançar, porque é tempo de nós tomarmos esses territórios que era do Senhor, porque tudo foi criado por Ele. E aí o inimigo veio tomando esses territórios, tomando as esferas, tomando coisas na nossa vida, tomando coisas no Brasil, tomando coisas na igreja. E que agora o Senhor está dizendo: eu preciso que vocês avancem, porque quando vocês avançam, o território é tomado. Nós vamos tomar territórios com esse avanço, com essa ordem do Senhor de avançar. Amém? E por quê? Porque nós precisamos restabelecer o trono de Deus em lugares que eram do Senhor, foi tomado e agora serão restabelecidos. Seja na nossa casa, seja na nossa família, seja na nossa igreja, seja na nação brasileira, seja nas nações. Nós vamos tomar de volta, restabelecer o trono de Deus sobre esses lugares. Em nome de Jesus. É por isso que o Senhor está falando: avance. Ou vocês perceberam que o inimigo avançou e tomou territórios? Quem percebeu? A ordem do inimigo era: avance, tome as esferas da sociedade, avance, toma as famílias, avance, toma a igreja. Estabeleça o trono ali, estabeleça o trono na família, estabeleça o meu trono ali na igreja, na nação, no Brasil, estabeleça o meu trono. E aí é por isso que o Senhor está dizendo: igreja, se levante, porque agora é hora de marchar, é hora de avançar e restabelecer o trono de Deus nesses lugares. Aleluia. Nós cremos. Porque nós precisamos, amém? E nós precisamos avançar, porque senão o inimigo vai continuar tomando espaço. E eu não estou falando só a nível Brasil. Eu estou falando da sua casa, da sua família primeiro. É esse território primeiro que Deus quer que você avance. E restabelecer o trono ali de novo. E restabelecer o trono ali de novo. Olha para o teu irmão e fala assim: isso é hora. E para onde nós vamos avançar? Para qualquer lugar? Olha para o teu irmão: não. Nós vamos avançar para as esferas da sociedade. Nós vamos avançar para as áreas da nossa vida que o inimigo estabeleceu o trono dele. Nós vamos avançar em lugares aonde o Espírito Santo nos direcionar, que ali foi estabelecido o trono do inimigo, e ele quer que você entre ali e restabeleça o trono de Deus. Então avance, é hora de avançar. Você que achou que crente tinha que ficar aí na vida, na maré mansa, olha para o teu irmão que está ao seu lado e fala: não, isso não é hora. Isso é hora de avançar. Tanto que Deus falou: pastor Jeto, você vai descansar, mas na batalha. Não sei como isso, mas só o Senhor nos proporciona isso. Amém? Então para quê? Tomada de território. Por quê? Restabelecer o trono de Deus. E para onde? Para as esferas, para áreas das nossas vidas. Amém? Mas existe um propósito para isso. Nós somos uma igreja apostólica. Amém? A igreja apostólica, ela trabalha, ela toma territórios, e ela trabalha para preparar a volta de quem? Do Maranata. Igreja apostólica, ela trabalha para a volta dele. Amém? E é esses territórios que nós vamos tomar. O Senhor quer que o evangelho seja expandido. O Senhor quer que pessoas sejam alcançadas. Territórios do Senhor, territórios que eram do Senhor, seja restabelecido. Volta para nossa mão. Volta o trono de Deus ali naquele lugar. E vidas sejam alcançadas. E aí quando a igreja apostólica se mover de uma tal forma em avançar, enquanto ela trabalha, ela prepara o território para o Maranata voltar. Aí ele volta. Quantos aqui estavam esperando o Maranata voltar? Então olha para o teu irmão que está ao seu lado e diga: então avance. Avance. Trabalhe. 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 Trabalhe.
Porque a igreja apostólica, enquanto ela espera, ela trabalha. Aleluia, Senhor. Em nome de Jesus. A igreja apostólica, quando ela espera, ela trabalha. Amém? E agora, só para vocês entenderem uma coisa. Essa direção que Deus colocou no coração do Jeff, eu não tinha conversado com ele nada sobre isso. E o Senhor, e eu falei para o Senhor assim: Senhor, o Senhor tem me falado já faz acho que uns 2 meses, que nós precisamos nos apossar de uma arma poderosa de guerra. Amém? Então nós sabemos agora o para quê, por quê e para onde. Mas nós não podemos de mãos vazias. Nós não podemos ir sem arma, ok? Nós não podemos ir sem arma. Nós precisamos avançar, mas nós precisamos estar altamente o quê? Armados. Olha para o teu irmão que está ao lado e fala: você tem que estar armado. Está armado. Amém? Porque nós não enfrentamos batalhas sem nada nas mãos, sem nenhuma arma que o Senhor nos deu, que o Senhor deixou para nós nos apossarmos dela. E o Senhor me deu uma direção já faz um tempo, e eu decidi, o Senhor colocou no meu coração para trazer essa palavra aqui hoje, a respeito dessa palavra avante, de territórios, de tomado, por quê, ou para quê. E eu falei: Senhor, mas como nós vamos tomar esses territórios? Como nós vamos entrar nesse território? Qual é a arma necessária? Qual é a arma necessária que nós precisamos tê-la para entrar e para tomar esses territórios? Aí o Senhor falou: adoração. Adoração. Aleluia. Adoração é a maior arma de guerra, de batalha. Adoração é a arma mais poderosa para a guerra. Por isso que tudo isso está acontecendo aqui hoje, Jeff. Você foi movido pelo Espírito, Jeff. Porque a adoração é a maior arma poderosa de guerra. Para a guerra. E o Senhor tem falado durante esses dias que Ele quer uma nova canção sendo gerada. Ele quer algo novo. Ele quer que a gente saia do sistema, quer que a gente saia das repetições em vãs e entra nesse nível de profundidade de adoração, porque Ele está nos levando a ter um entendimento qual era essa arma poderosa que nós temos. É adoração. Porque a adoração, ela é a origem de tudo. Vocês sabiam disso? A adoração, ela é a origem de tudo. Porque antes de sermos quem somos, nós somos criados para ser o quê? Adoradores. Então a adoração é a origem de tudo. Adoração é a base de tudo. Porque antes de fazermos o que fazemos, nós somos adoradores. Esse é o projeto principal. Esse é o lugar certo. Porque antes de sermos o que somos, somos adoradores. Antes de fazermos o que fazemos, somos adoradores. Foi para isso que aquele sopro foi soprado dentro de nós. Foi para isso que o Senhor nos formou e nos criou. Amém? E é isso que o Senhor está nos dizendo nessa noite. Que a adoração, presta atenção, para essa próxima temporada, vocês vão ver a mudança de cenário sobre o Brasil, trazendo um novo cântico, uma nova canção sobre o Brasil, e o Brasil, levando um novo cenário de adoração para outras nações. E isso vai começar de nós aqui no Guacuri, vai começar de nós aqui dentro dessa igreja, em nome de Jesus, um exército que adora o Senhor, que usa a adoração como arma de guerra. Eis-me aqui, Senhor. Mas é qualquer adoração? Não.
adoração. Mas qual adoração? Santa e verdadeira. Não é qualquer adoração. É aquela que é santa e verdadeira. Amém? Por quê? Adoração verdadeira e santa, ela vem de um lugar separado, de um lugar limpo. Não aquela adoração que a gente só repete, mas aquela adoração que venha de dentro de mim. Adoração é o sacrifício vivo, aquela que o Senhor fala: vocês são o sacrifício vivo. Adoração é quando é de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Adoração é entrega. Adoração é rendição. Adoração é dependência, é obediência, é prioridade. Adoração não é cerimônia. Adoração não é ritual. E adoração, ela não só acontece em um lugar. Amém? A palavra do Senhor diz em Mateus 27, quando aquela mulher pergunta assim: mas como que é adorar a Deus? O que é adorar a Deus? E aí Jesus responde para ela e fala assim: adoração é aquela que é em espírito e em verdade. E sabe por que Jesus respondeu assim para ela? Porque naquele tempo os judeus falavam que a adoração tinha que acontecer no templo. A adoração a Deus era no templo. Antigamente era assim, porque estava muito misturado com a adoração a outros deuses. Por isso que ele separou o lugar. Mas agora no Novo Testamento nós poderíamos adorar em qualquer lugar. E aí os judeus falavam: não, a adoração que adora a Deus é só no templo. E os samaritanos: não, é no monte. É no monte. Aquele lá é sagrado. E aí Jesus fala para eles: não é essa adoração. Isso não é adorar a Deus. Adorar a Deus não é cerimônia, não é lugar, não é ritual. Adorar a Deus é o estado do seu coração. Porque eles estavam preocupados mais com o lugar, mais com o ritual, mais do que a cerimônia, do que a própria adoração. E Jesus naquele momento tira os olhos daquela mulher nisso e coloca nisso. Tem que ser em espírito e em verdade. Olha para o teu irmão que está ao seu lado e fala: tem que ser em espírito, em verdade. E em verdade. É responder tudo que Deus é com tudo que eu sou. Adoração é responder todo o meu ser com tudo, todo ser, com todo o meu ser, responder ao Senhor. Quando adoramos, não estamos fazendo algo no vácuo. Porque muitas vezes no meio da adoração tem entrado uma religiosidade. O Senhor está quebrando a religiosidade no meio de nós. Adoração não é algo que nós estamos fazendo aleatório porque tem que fazer. Adoração é a resposta a algo. E a quê? Adoração é responder o amor a Deus e a tudo que a sua palavra nos ensina sobre Ele. Amém? Porque se nós também... Olha para o teu irmão Sassá e fala assim: adoração é ler a Bíblia. Adoração é ler a Bíblia. Porque quanto mais eu conheço, mais eu adoro. Quanto menos eu conheço, menos coisa eu consigo exalar. Amém? Por isso que o Senhor está dizendo: não é qualquer adoração que vocês vão tomar territórios. Não é qualquer adoração que vai ser arma de guerra. É adoração que é santa, que é pura, que é verdadeira. É aquela adoração que você entrega todo o teu ser, toda a tua alma, todo entendimento ao Senhor. É aquela adoração que você entrega todo o teu ser, tudo que você tem. É esse lugar que o Senhor quer. É essa adoração. Isso é adoração. Adoração é quando eu
esvazio de mim, esvazio das minhas vontades, esvazio de todo o meu ser e deixo Ele encher do ser dele. A adoração que vai tomar territórios é aquela que sai de algo que é verdadeiro. A adoração que estabelece o trono do Senhor é aquela que sai do lugar verdadeiro e santo. É dessa adoração que o diabo tem medo. É desse louvor que o diabo tem medo. Ele não tem medo da adoração quando ela se é cantada, quando ela é cerimônia, ritual ou religiosidade. Essa ele não tem. Mas ele tem medo daquela adoração que é verdadeira e santa. Amém? Abra sua Bíblia em Salmos 22, 3. Mas tu és santo, e tu que habita no meio dos louvores. A palavra do Senhor diz que o Senhor habita no meio dos louvores. Mas nós aprendemos antes que não é em qualquer louvor e nem qualquer adoração. Amém? Então a palavra do Senhor diz que o Senhor habita, Ele está presente, Ele mora aonde tem uma verdadeira adoração. Amém? A adoração verdadeira santa, ela toca o trono, ela toca o coração de Deus, ela toca os olhos do Senhor, atrai Ele. A adoração verdadeira atrai a presença dEle para o ambiente. Glória a Deus. A adoração verdadeira e santa, ela atrai a presença do Rei da Glória a qualquer lugar, a qualquer ambiente. Amém? A presença do Senhor é atraída onde há uma verdadeira adoração. Onde há uma verdadeira adoração, nós tocamos Ele, Ele se desloca do lugar dele e vem. E Ele vem. A Bíblia diz que Ele procura lugares aonde Ele possa repousar a sua presença. A sua presença manifesta aonde Ele possa repousar a tua glória. Então, como Isaías 66, abre aí. Isaías 66. Que Deus procura lugares aonde Ele possa repousar a presença dEle. Então olha para o teu irmão e diga assim: não é qualquer lugar que Ele vem. Não é qualquer lugar que Ele vem. Diga para ele: não é em qualquer lugar que Ele vem. Não é em qualquer lugar que Ele habita. Não é qualquer lugar que Ele habita. Isaías 66, versículo 1. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra é meu escabelo. Onde está a casa que vos edificaste para mim? E aonde está o lugar do meu descanso? O Senhor procura lugares aonde Ele possa repousar a tua presença. E sabe que lugar é esse? Sabe que lugar que atrai? Aonde tem uma adoração santa e verdadeira. A Bíblia diz que Ele escolhe o lugar para habitar. Ele escolhe o lugar. E esse lugar tem cheiro de incenso. Primeiro Ele procura. Ele sai a procurar o lugar.
Aí depois ele escolhe. E depois de procurar, escolher, ele vem e repousa a sua presença. E é nesse lugar que eu quero estar, Senhor. É nesse lugar que eu quero habitar, Senhor. É nesse lugar que eu possa descansar. É nesse lugar, no centro da tua vontade. Sandra, então existe um padrão? Existe. Então existe um lugar que ele vem? Existe. Existe um lugar que ele procura? Existe. Existe um lugar que ele escolhe? Existe. Uma coisa é, aonde tiver dois reunidos no vosso meio, eu estarei. Outra coisa é eu repousar a presença, o peso da glória. Aí é diferente. Então, Sandra, essa arma que o Senhor disponibilizou tem um padrão? Olha pro teu irmão, tem um padrão. Para ela funcionar, para ela ser como arma poderosa contra o inimigo, o império das trevas, ela tem que ser santa e tem que ser verdadeira. Porque somente adoração santa e verdadeira atrai a presença do Senhor. Somente uma adoração santa e verdadeira, ele repousa o peso da glória dele. Somente uma adoração verdadeira move o trono de Deus naquele lugar. Glória a Deus. Somente uma adoração verdadeira toca o céu, toca o trono, toca o coração, atrai os olhos. Somente uma adoração santa e verdadeira. Ei, somente essa adoração vai fazer o Senhor procurar. Oh, encontrei esse lugar. Oh, te escolhi. Eu escolhi esse lugar para repousar a minha presença. Glória a Deus. Assim como Isaías 66, o céu é meu trono, a terra é meu escabelo. Onde está a casa que vocês edificam para mim? Onde está o lugar onde eu possa repousar a minha presença? Aonde tem uma adoração santa e verdadeira. Olha para o teu irmão, santa e verdadeira. Quantos aqui querem ser esse lugar? Amém. Em nome de Jesus. Quantos aqui querem ser escolhidos para repousar a presença do Senhor? Aleluia. Porque aí, quando nós estivermos nesse lugar de santo e essa adoração santa e verdadeira, nós vamos viver Isaías 64. Ó, que tu violentamente rasgaste os céus e desceste para que os montes pudessem derreter diante da tua presença. Como o fogo derretedor queima, o fogo fez as águas ferverem para fazer teu nome conhecido aos teus adversários, para que as nações possam tremer diante a tua presença. Quando tu fizeste coisas extremas e quais nós não esperávamos, tu descestes, o monte se derreteram diante da tua presença. É nesse lugar. Então não é qualquer adoração que é arma de guerra, é a verdadeira adoração e que ela vem de um lugar santo. É a verdadeira adoração que ela vem de um lugar aonde foi esmagado, moído, mas está ali santo. A verdadeira adoração como arma de guerra é aquela que é produzida no lagar. Mas você não é o pé não, viu? Nós somos quem? As uvas. Essa é a verdadeira adoração. Olha para o teu irmão que está ao seu lado e fala assim: qualquer adoração, qualquer louvor
qualquer lugar. Vindo de qualquer lugar. Satanás não tem medo. Satanás não tem medo. Satanás não tem medo. E por que o Senhor trouxe essa palavra? E por que o Senhor está te dando um novo entendimento sobre adoração? Porque Ele está nos fazendo avançar e nos deu estratégia, e agora colocou a arma na nossa mão. Mas o Senhor diz, para ela funcionar, precisa ser assim e assim, porque existe um padrão. Olha para o teu irmão que está ao seu lado e diz assim: para essa arma funcionar, existe um padrão. Para essa arma funcionar, existe um padrão. Amém? Porque nós sabemos que qual é o verdadeiro motivo que nós queremos essa adoração. E por que ela é arma de guerra? Porque quando nós adoramos em qualquer lugar, quando nós levantamos trono de adoração em qualquer lugar, naquele momento a presença de Deus vem. E quando a presença de Deus vem, pode-se habitar um mesmo espaço, duas pessoas. Então aquilo que estava lá vai ter que sair, e o trono de Deus é estabelecido ali. Aleluia, glória a Deus. É por isso que o Senhor está dizendo, vai ter que ser adoração santa e verdadeira. Porque a presença dele tem que vir, o trono dele tem que ser estabelecido. Porque para o tabernáculo receber a presença de Deus, ele tinha um padrão, tinha que ser construído de uma forma, dessa forma, átrios, santo, santo do santo, tudo arrumadinho, tudo no lugar. Existe um padrão para que a presença de Deus venha, para que a glória de Deus seja derramada, para que a presença manifesta do Senhor venha através da nossa adoração. Para que o templo fosse enchido pela glória de Deus, para que o templo fosse enchido pela presença manifesta do Senhor, houve um padrão, houve como tinha que ser construído. E aí depois a presença veio, encheu o templo de uma tal forma que ninguém aguentava. É essa adoração. É essa adoração. Olha para o teu irmão que está ao seu lado e diga assim: é essa adoração. É essa adoração. Amém? Porque nós precisamos avançar. E o Deus desse século, Ele quer, a primeira coisa que Ele quer é adoração, é obediência, é submissão a Ele, é doutrinar-nos. O Deus desse século quer doutrinar, Ele quer implantar padrões. Então nós precisamos, como que nós combatemos isso? Com adoração. Com adoração. Com adoração, que aquilo que Ele quer para Ele, nós damos para quem? Para o Senhor. Amém? Que aquilo que Ele quer para Ele, que é o domínio, que é o governo sobre tudo, nós vamos dar para o Senhor. Nós vamos avançar, nós vamos pegar a adoração como uma arma poderosa, como o Senhor está dizendo, uma adoração santa e verdadeira, e vamos a começar a adorar o Senhor nesse novo nível de profundidade que o Senhor já mediu, e Ele diz para mim e para você, para descer nesse novo nível vai ter que ser anado, vai ter que se entregar tudo. É essa adoração que o diabo tem medo. Olha para o teu irmão que está ao seu lado e fala assim: é essa adoração. É essa adoração. Porque na adoração tudo acontece. Enquanto nós adoramos, e quando ela sobe, toca e atrai, tudo acontece. Cura, libertação acontece, mover sobrenaturais acontece. Amém? Tudo acontece na adoração. Nós chegamos em lugares que estavam ali, territórios tomados pelo inimigo, seja qual for, seja qual esfera, seja qual área, ali aquele território estava ali tomado por inimigo, e Ele estabeleceu o trono dele ali. Nós chegamos com uma adoração verdadeira, e nós vamos trazendo a luz, e as trevas vai saindo. Adoração verdadeira, ela traz a luz. Adoração verdadeira, ela introduz a luz, e as trevas se vão. É por isso que ela é a arma de guerra. Adoração verdadeira, ela enfraquece as trevas. Adoração verdadeira, Satanás não pode onde tem adoração verdadeira e santa. Ele não pode. E quanto mais nós adoramos, quanto mais verdadeiros nós somos, santos em adoração, mais nós reforçamos Satanás, que ele já perdeu ali na cruz do Calvário. E aí
nós vamos adorando, avançando com essa arma, avançando em adoração santa e verdadeira. E ali as trevas vão enfraquecendo, Satanás vai perdendo a força, e o trono de Deus vai sendo restabelecido naqueles lugares que a gente levanta tronos de adoração ao Senhor. Se coloque de pé, meu amado. Existem territórios aí que precisam ser tomados. Existem esferas que precisam ser tomadas. Existem áreas da nossa vida que nós precisamos restabelecer o trono de Deus ali naquele lugar. Então nós precisamos avançar. A ordem de Deus, avance, mas avancem em adoração. Avance em adoração, porque essa arma que eu estou colocando sobre a minha igreja para essa temporada, para esse novo nível aí que o Senhor me deu, é tempo de nós irmos para esse lugar. É tempo de nós encharcarmos a atmosfera de adoração na nossa casa. Encharcar a atmosfera da nossa casa de adoração. Encharcarmos a esfera da igreja com adoração. Encharcarmos a atmosfera do Brasil com a nossa adoração verdadeira e santa. Porque o verdadeiro avivamento é aquele coração queimando por Jesus. A verdadeira adoração vai destronar tronos que foram levantados. A verdadeira adoração vai quebrar reis, destruir reis que têm se levantado. E o trono de Deus será colocado naquele lugar. E nós, como igreja do Senhor, nós vamos tomar esses territórios que o Senhor quer. Amém? Olha para o teu irmão e diga assim: avance em adoração. Diga para o teu irmão, fala: avance em adoração. E a nossa adoração, ela vai vir com uma adoração profética, como o Jeff falou aqui. Uma adoração profética também em tempos de moveres, que o Senhor vai levantar a nossa adoração como uma adoração profética. Quantos sabem o que é adoração profética? A adoração profética, primeiro, ela começa com uma adoração de entrega. E aí ela é santa e verdadeira de uma tal forma extrema. E ela vai e toca o trono de Deus. Aí essa adoração sobe e toca o trono. Essa adoração toca e toca o coração de Deus. Aí sabe o que acontece? Daí surge a adoração profética. Deus abre o coração dele e compartilha com você coisas que virarão uma adoração profética. E essa adoração profética, você vai se unir com o Senhor. Você vai ouvir do céu e liberar para a terra. Amém? Você vai ouvir do céu e liberar para a terra. Quantos aqui querem ir nesse nível mais profundo que o Senhor me deu? Quantos aqui querem ir para esse lugar? Porque nós vamos avançar. A igreja vai avançar. A Shalom vai avançar. A igreja brasileira vai avançar. E o Senhor nos deu a maior alma poderosa, que é a nossa adoração. E nós vamos para esse lugar dessa adoração verdadeira e santa, que tem o poder de atrair a presença dele, repousar a glória dele, e de tronos, reis serem colocados ao chão, e o trono dele ser levantado nesse lugar. Aleluia! Então eu queria que neste momento
vamos adorar agora. E antes de nós adorarmos, você vai pedir para o Espírito Santo te conduzir nesse nível aí. Você vai dizer agora: Espírito Santo, eu quero ir nesse nível. Eu quero ir nessa adoração aí. Gera em mim agora, porque eu quero ir nesse nível mais profundo que o Senhor. Peça para o Espírito Santo, porque você vai ver. Mais pra frente você vai ter entendimento de tudo isso. Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Vamos, desce mais fundo. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, Vamos mais fundo. sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantei. Pega na mão do Espírito Santo. Poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra Vamos avançando, vamos avançando, vamos avançando. Avance, avance em adoração. Rebaie, rebaralaraie, xerinaralas, xorianarai. Avance, avance em adoração. Rebaie, show. Meu Jesus, Salvador. As maravilhas de teu amor. consolo,
casa. Avance no seu trabalho. Avança nos territórios da sua vida, nas áreas da sua vida. Avance em adoração. Avance, avance em adoração. Avance em louvor e adoração. Avance, igreja. Avance, igreja. E tome o Brasil. Toma o Brasil. Toma o território, os territórios do Brasil. Avancem, avancem, adoração. Incomparáveis, incomparáveis, incomparáveis. Tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas. Oriana na baixa. As trevas estão sendo enfraquecidas. Satanás está perdendo a força com a sua adoração. E o trono de Deus restabelecido. O governo, o domínio restabelecido. Restabelecido. Sendo gerada para nós liberarmos, liberarmos para nossa casa, liberarmos para onde nós fomos, liberarmos para o Brasil e para as nações. Há uma nova canção. Continua, Espírito Santo, a nos formar nesse lugar de verdadeiros adoradores. Continua a nos formar, nos equipar. Continua colocando o padrão do céu. Senhor, eu oro nessa noite para que primeiramente o padrão do céu seja restabelecido em nós. Que quanto mais adoramos, mais nós somos parecidos com Ti, Senhor. Senhor, eu declaro sobre a igreja, sobre todos nós que estamos aqui, que os padrões para uma verdadeira adoração, que os padrões para que a presença venha, que os padrões para que nós possamos atrair, que a adoração verdadeira seja gerada em nós, Senhor, de um lugar santo, puro e verdadeiro, Pai.
Eu oro, Senhor, nesse momento, Pai, e eu queria que você levantasse as suas mãos agora e nós liberássemos isso sobre a nação brasileira. Senhor, nós liberamos isso sobre a atmosfera do Brasil. Nós liberamos isso sobre a atmosfera do Brasil. Nós liberamos isso sobre a atmosfera do Brasil, Senhor. Em nome de Jesus, nós liberamos sobre a atmosfera do Brasil, Pai. Em nome de Jesus, que verdadeira adoração ecoe na nação brasileira. Que adoração santa e verdadeira e pura, Senhor, ecoe sobre a igreja brasileira. Em nome de Jesus, que essa adoração, esse padrão do céu seja estabelecido na tua igreja, Pai, porque nós vamos avançar e nós vamos tomar o território do Brasil em adoração. Nós vamos tomar o território do Brasil em adoração, os 4 cantos do Brasil em adoração. Levante a igreja, Pai, levante a igreja, Senhor, a igreja com uma adoração verdadeira e santa, em nome de Jesus. Uma adoração que o Senhor repouse a tua presença, que a tua glória venha sobre o Brasil, que a tua presença repouse sobre o Brasil, que a tua glória venha sobre o Brasil, Senhor. Nós clamamos por isso, nós clamamos por isso. Nós estamos aqui representando a igreja brasileira, o corpo de Cristo, e nós declaramos isso. Transborde sobre o Brasil, Senhor, altares de adoração verdadeira e santa sendo levantado na igreja brasileira, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, o seu trono, o seu governo, o seu domínio seja restabelecido sobre o Brasil, sobre a nação do Brasil, através da adoração pura e santa da tua igreja, do teu povo, Pai. Nós vamos avançar, e a adoração vai destronar, vai quebrar reis e tronos, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos sobre o Brasil, nós carregamos a atmosfera do Brasil. Libera o espírito da profecia sobre o Brasil. Nós testemunhamos Jesus Cristo, testemunhamos que Jesus é o Rei, que Jesus é aquele que venceu a morte, que Jesus é o Rei dos Reis, é aquele que abre o mar, que ressuscita os mortos. Nós liberamos o espírito da profecia sobre o Brasil, e mudando a atmosfera do Brasil para uma atmosfera de fé. Nós carregamos, libera, Senhor, o espírito da profecia sobre o Brasil, porque nós testemunhamos Jesus Cristo. Nós testemunhamos Jesus Cristo através da nossa adoração. Nós testemunhamos Jesus Cristo, e o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, e nós liberamos o espírito da profecia sobre o Brasil, e a atmosfera do Brasil sendo mudada, em nome de Jesus. O Brasil é seu, Senhor, e a tua igreja vai avançar em adoração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode aplaudir ao Senhor, meu amado, glorificar Jesus, glorifica Jesus.